Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 12 de novembro de 2025, né? Uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Vamos lá? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando arco. Desfazendo toda obra das trevas, eu que te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Reis 24, tá? Que diz assim: durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Joaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. Meu Deus, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, Senhor, que eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti. Me sustenta, me fortalece, me guarda. Lavanda chora e decanta, lá sai. Meu Deus, me ajuda a fazer a tua obra. Me ajuda, Senhor, a estar aqui com ordem e decência no canal João 3:30, para que teu nome venha a ser glorificado e exaltado, para que eu diminua, que o Senhor cresça. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti. Meu Deus, que o canal João 3:30 venha a ser uma bênção na vida dos irmãos, das irmãs que precisam e que necessitam da palavra do Senhor. É tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso, meu Deus, é para tua honra, Senhor, é para tua glória, Senhor, meu Deus. Meu Deus, para que teu Espírito Santo possa estar morada em outros corações, para que o nome de Jesus possa ser proclamado. Meu Deus, eu sei que é um canal que todos os dias eu posto, não tenho muitos seguidores, mas eu sei que uma coisa eu tenho certeza: a palavra ela é pregada, a palavra ela é ministrada, porque eu só transmito o que está na palavra. E Senhor, que seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe quem precisa e quem necessita ouvir essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Oh, glória, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. Vamos lá? A palavra vai dizer assim: o reinado de Joaquim, rei de Judá. Mas eu vou ler também o 23, versículo 36, tá? Que é o reinado de Joaquim, rei de Judá, o final do 23. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tá? Como seus antepassados. Então, a gente vê que, né, que o reinado de Joaquim não foi uma boa coisa, né? Ele fez aquilo que Deus, né, reprova, né? Então, assim, porque como a gente sabe que Manassés, né, ele andou ali no caminho de Acabe, tá? Ele mesmo sendo do reino do norte, aliás, mesmo ele sendo do reino do sul, ele copiou as coisas do reino do norte, ele foi pior que Acabe. E vamos lá. E diz assim: durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, no 24:1, tá? E tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou-se e rebelou-se contra Nabucodonosor. Então ele serviu Nabucodonosor por um bom tempo, né? E aí depois ele se rebela contra Nabucodonosor. Só que Deus havia... A gente vai estar vendo lá na parte de Jeremias isso também, tá? Entrelaçado aqui, 2 Reis 24 com Jeremias. Então a gente vê lá que no reinado, nesse reinado aqui, né? Eles são avisados, né? Eles eram estimulados, né, a servir Nabucodonosor e não se rebelar, mas eles se rebelaram contra Nabucodonosor e se rebelaram contra Jeremias, tá? Jeremias foi pro calabouço, né? Aconteceu situações, Jeremias colocou jugo nele, bateram na cara dele, tudo por causa desse cativeiro aqui babilônico, tá? Que eles não queriam obedecer, mas era a maneira de Deus tratar com o povo, tá? Deus, ele simplesmente queria tratar com o povo, decanta lá Yeshua, decanta lá Yessai, mas o povo não queria, tá? Não queria. Então, era mais ou menos aqui 605, 562 a.C. Igreja, é muito interessante que Deus ele falava comigo assim hoje: serva, você sabe que quando termina o Velho Testamento zera e começa tudo novo, é uma nova chance para toda a humanidade. Vamos agarrar essa chance, né? E muitas vezes não consegue entender. Vamos lá. Então, e aí o que acontece, né? Então, assim, e o alcance da geopolítica também, né? E do poder do mundo ali, né? Mediterrâneo ali, era grande. Mas aqui, quando Nabucodonosor chega, o cenário muda totalmente, né? E diz assim no 2: e o Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas, amonitas para destruir Judá.
de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos profetas. Aí Deus quer o que? Destruir o que? Judá, tá? Por quê? Para a desobediência. Igreja, eu já falei que a gente estudou, né? O que eles fizeram ali, Manassés e os demais da tribo de Judá, o Reino do Sul fez, né? E a tribo de Judá é a tribo que sai Jesus, tá? Que é a descendência de Davi. Ficou, bem dizer, uma tribo... Manassés, a tribo de Judá junto com os... Ai, gente, que é da tribo de Saul, os benjamitas, tá? Que é a tribo do sul. De acordo com as palavras do Senhor proclamadas por seus servos profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-lo da sua presença por causa de todos os seus pecados que Manassés cometeu. Porque Manassés, igreja, ele foi assim, odioso, tá? Manassés, ele foi odioso, tá? Os pecados dele foi cruel. O Senhor falou assim, não vai ter como, não tem jeito, né? Quer dizer, eu vou ficar alisando o pecado. Eu tô conjecturando aqui, igreja. Mas o que ele fez foi cruel. Então, os pecados de Manassés que ele cometeu foi terrível. Ele levou inocentes, né? A praticarem adoração, né? Terríveis, né? Contra os deuses, contra Maloque, a favor de Maloque, Baal, Astera e muitos outros, né? Ele levantou postes no templo, no templo do Senhor, dentro do templo de Salomão. Ele levantou postes para adoração. Ele fez coisas assim terríveis, tá? Inclusive, aí vamos lá pro 4. Inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não quis perdoar, tá? Então, assim, ele até sacrificou o seu filho a ídolos, tá? Seu filho vivo, tá? O seu filho mais velho, ele sacrificou vivo, tá? Então, isso, igreja, é algo assim, que Deus, decanta lá, Yashuri, decanta lá, Yashai, foi algo terrível, tá? Que Manassés fez. Então, assim, isso você vai estar vendo no 21:6, tá? Ele queimou seu próprio filho, tá bom? A idolatria dele foi tanta, que ele queimou seu próprio filho. Diz assim, ó, 21:6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhações, recorreu a médicos, a quem consultava os seus e assim por diante. Isso aqui é só um pouquinho do que ele fez, ok? Então, a gente vê que é terrível o que ele fez. Ele fez o templo para Baal, né? Foi pior que Acabe. Nossa, Acabe... Não, vamos nem entrar aqui, porque se vocês quiserem ver, vocês vão lá no estudo do capítulo 21 de 2ª Reis, que a gente você vai estar vendo sobre isso, tá? Aí diz assim, os demais acontecimentos do reinado de Joaquim e todas as suas realizações estão escritas no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Joaquim descansou com seus antepassados, seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com o seu exército e suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Então ele fala aqui de Nabucodonosor. É terrível, né? Nosor. Então, ele foi o terror, tá? E você sabe... Deixa eu falar mais uma coisa pra vocês aqui. Você sabe que esse tempo aqui de Nabucodonosor aqui que a gente tá lendo, ele tá linkado com o livro de Daniel, tá? O cativeiro babilônico ali, que Daniel é levado, tá? Então, assim, tá linkado, tá? É muito interessante porque se você for estudar a Bíblia de ordem cronológica, você percebe, mas não sei se é porque eu, pelo menos, eu sou tão acostumada com a Bíblia tradicional que quando a gente pega a Bíblia de ordem cronológica, a gente acaba se perdendo. Eu mesma, eu não gosto, tá? Eu prefiro seguir assim, ó, esse estudo aqui de Gênesis, Apocalipse e assim, pregar como tá aqui. Porque quando você vai pra Bíblia de ordem cronológica, você consegue ter ideia dos tempos, dos anos, certo, tá? Aqui foi mais ou menos 605 a 562 a.C., tá bom? Então, assim, o tempo vai caindo, tipo, ele reinou de 605 a 562, até chegar o tempo de Jesus, e assim, né? Aí, quando chega no tempo de Jesus, zero o tempo, e aí começa, né, a contagem, né, crescente, não decrescente, tá? Porque no Velho Testamento a contagem ela é decrescente. No Novo Testamento ela é crescente, ela cresce igual a gente tá hoje em 2025, tá? 12 de janeiro, ó, já 12 de outubro de 2025, amém? Vamos lá. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, tá? Então, ó, mas 2 detalhes. Ó, durante o reinado de Jeoaquim e durante o reinado de Joaquim.
Joaquim. Então, são dois reis distintos, tá? A gente tá falando de dois reis diferentes, ok? Não é o mesmo rei. Um rei, ó, deixa eu só fazer uma ressalva também. Ó, Joaquim, quando começou a reinar, ele tinha 25 anos. E Joaquim... não, vamos lá. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, tá? E Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. Então, são meio que parecidos. A gente tem que tomar cuidado porque a gente vê muito disso, né? Às vezes a gente acaba se perdendo com o tempo. Vamos lá de novo. E diz assim... O reinado de Joaquim, rei de Judá. E Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Eunatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Então, continuou fazendo tudo que Deus reprovava. Vamos lá, no 10. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e cercaram. Então, igreja, não é assim, ai, Deus permitiu o cativeiro. Igreja, a gente vê que quando fala do cativeiro babilônico, a gente vê todo o contexto. Não é só questão deles serem levados ao cativeiro, é questão que eles fizeram. O reino do sul e o reino do norte fizeram tudo que não era para fazer. Além do reino de Israel estar dividido em reino do sul e reino do norte, Judá poderia... que era a linhagem de Davi, deveria permanecer fazendo o que é certo, mas não, né? Com a capital, Judá era Jerusalém e Israel era Samaria. Então, ambos, nossa, foram bagaceiros, cada um pior que o outro, mostrando que a minha salvação e a sua tem que ser em Cristo, né? Só Cristo é perfeito, porque o homem não é, o homem não consegue, tá? Mas Cristo, em Cristo, então nós temos nós somos mais que vencedores, por isso que nós lutamos a cada dia para ter uma vida com o Senhor. Vamos lá no 11. Enquanto seus oficiais cercavam o próprio Nabucodonosor, veio a cidade. Então, olha só no 12. Então, Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres, seus oficiais se entregaram todos, se renderam a ele. Porque o quê? Igreja, quando eles não se rendiam, a bagaceira era grande. Ele matava, ele furava os olhos, tá? Levava escravo, era terrível. Era rei, mas você ia se tornar prisioneiro, escravo dos escravos, ok? Então, quando o próprio Nabucodonosor ele vai até a cidade, né? Ele se acampa ali, né? A redondeza ali de Judá, né? E aí ele fica ali mais ou menos, igreja, tentando conquistar a cidade, ao mesmo tempo que prender o rei, tá? Por quê? Porque ele queria tomar conta. Então, quando isso acontece, é muito interessante, né? Que aí a sua família, né? Reflete, pensa bem e acaba se entregando. E aí diz assim, e aí renderam a ele. E no 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim prisioneiro, tá? Então, ele é levado prisioneiro. E aí, igreja, quando a gente prossegue aqui a história, a gente vê. Vamos lá. 13. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes, os homens de combate, todos os artesãos, artifícios. Era um total de 10.000 pessoas. Só ficaram os mais pobres, tá? Era um total de 10.000 pessoas. Só ficou ali, né? Em Jerusalém, os mais pobres. Oi, filho. Posso, a gente vai lá, tá bom? E aí, igreja, ele leva esse tesouro. Esse tesouro aqui que é levado, a gente vai estar atrelado também ao livro de Daniel, ok? Lembra quando... gente, ele pega ali... Eu esqueci o nome dele. Ele vai lá, entra lá no palácio, entra lá nas coisas como é o nome dele, gente? Do palácio, né? E ali em Daniel a gente vê o dedo, tá? E aí tem um dedo que escreve na parede. Este dedo, ele é referente ao quê? As coisas. Isso aqui você vai estar vendo em Daniel 5, tá? Aqui diz assim, o rei foi o Nabucodonosor, teu predecessor desde o Altíssimo. Então tinha toda uma situação. Então Nabucodonosor, depois que, né, Deus fez com que ele enxergasse que Deus era Deus, né? Ele tinha um cuidado com as coisas do Senhor, né? Então, e aí quando foi um certo dia, Belsazar, tá? Ele faz um banquete ali,
tá? No palácio, que ele era o rei ali, né? E aí, ele deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com ele bebeu muito vinho, e começou a beber, a palavra vai dizer, tá? Em Daniel 5. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordem para trazer as taças de ouro, de prata, que seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, os seus nobres, e suas mulheres e as suas concubinas bebessem nela. Então, eles foram mexendo o quê? Nas coisas do Senhor, né? Nas coisas santas, sagradas. Ele foi colocar a mão aonde não era para colocar, ok, igreja? Então, é muito interessante, porque aí diz assim: então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, assim, suas mulheres e suas concubinas beberam na taça, enquanto bebia o vinho e louvava os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceu o dedo de mão humana que começaram a escrever no rebolso da parede, na parte mais iluminada do palácio real, e observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, astrólogos, adivinhadores, aí mandou chamar todo mundo. E aí foi. E aí, quem consegue descrever a descrição já vamos pular para o 5:25. Esta é a descrição que foi ferida: Mené, Mené, Tekel, Passim. Este é o significado dessa palavra. Mené, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. E Tekel, este foste pesado na balança e achado em falta, ok? Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos Medos e Persas. Então, e ali diz assim, ó: então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, a igreja é muito sério, tá? Decanta lá, Yashuri, decanta lá, Yasai. As coisas de Deus, igreja, tu tá achando que é de qualquer jeito? Oh, labanda chore, decanta lá, Yasai. Tem gente que pega as coisas de Deus e põe a mão e brinca com as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa. Labanda chore, decanta lá, Yasai. Achando que Deus não vai cobrar, igreja? Não é brincadeira não, igreja, né? Eu vejo nos dias de hoje que as pessoas não têm temor das coisas do Senhor. Brinca, labanda sui, decanta, lá ai, achando que Deus não vai vir cobrar. Oh, que coisa é essa? Que brincadeira é essa? Aleluia. E aí é onde acontece, né? Ele brincou com as coisas de Deus que estava aqui no 13. São os tesouros, né? As coisas do Senhor, né? Então, assim, não é para tocar. Não é para botar, não é para colocar a mão de qualquer jeito. Decanta lá Shuri, decanta lá sai, né? Tem gente que tem tocado. Tá? Tem tocado nas coisas de Deus. Alabandaia, decanta lá, chore, decanta lá, sai. Oh, ribi, decanta lá, churi, decanta lá, sai. Olha que Deus fala para mim, falar para a igreja. Lá, sou, decanta lá, sai. Nos dias de hoje, eu e você é um tesouro muito precioso para Deus, se você estiver na vontade do Senhor. Decanta lá, chore, decanta lá. Ai, daquele que tocar em ti. Labanda chore, decanta lá. Acha que pode estar adorando Deus de bezerros, ouro, louvando e achando que Deus vai deixar. Deus não vai deixar, não. Decanta lá. Deus diz que tá chegando com justiça na tua vida e na minha. Decanta lá, Shuri, decanta. Ai, meu Deus, obrigada. Lá, você está conforme a vontade do Senhor, então te prepare, porque Deus vai entrar com justiça. Lá mandai a Shuri, decanta lá, sai. Oh, lá mandai a sou, decanta lá, Shuri, decanta lá, sai, né? E as pessoas brincam com as coisas do Senhor como se fosse brincadeira. Decanta lá e sou, decanta lá e sai, debochando, rindo, fazendo as coisas que querem, criticando. Labanda sorebi, decanta lá e sai, mas não é da maneira que vocês pensam que é, tá? É da maneira que Deus pensa que é. Alaia sore, decanta, alaia suri, decanta, alaia sai. Aleluia, aleluia, aleluia. As pessoas pensam que é assim. Oh, meu Deus do céu. Ei, debanda shuri decanta lá, suri decanta lá, sai. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, obrigada, né? E assim, igreja, a palavra vai dizer: Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, duas mulheres, seus oficiais e líderes do país. O rei da Babilônia também deportou, olha só que interessante, o rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes preparados para a guerra.
Emil Artifícios, artesão, fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias, que é o rei Zedequias, ok? É outro rei também, tá? Esse Zedequias aqui, a história dele... vamos ler um pedacinho aqui para mim terminar? A história desse Ezequias a gente vai estar vendo em Jeremias também, tá? E ele também vacilou. Decanta lá ia shuri, decanta lá ia sair, tá? Esse aqui, olha só. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ramutai, filha de Jeremias. Ele era de Líbna. Ele fez o que... Não é Jeremias, porque Jeremias não teve filho. É outro Jeremias, tá? Jeremias, o livro de Jeremias, Jeremias não teve filho, ok? Ele fez o que o Senhor reprova. Vamos lá. 19. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, eles o lançou para longe da sua presença. Esse rei aqui, Zedequias, chega um tempo que ele não quer obedecer Jeremias, né? Aí Jeremias fala assim, não, se entrega ao rei, que é a melhor coisa para você. Se você não se entregar, lá ia Sori decanta, lá ia sair, o rei da Babilônia vai vir, né? E vai fazer o quê? Vai furar os seus olhos, tal, e vai levar seus filhos. Mas igreja, mas ele não se rendia, né? Ele preferia ficar ali se achando que ele era rei, mas ele não se rendia. E a palavra vai dizer bem assim, ó, Jeremias 52:8. Mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram no palácio de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e dispensaram, e ele foi capturado. Aí diz assim, e ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes bronze e o levou para a Babilônia, onde manteve na prisão até o dia da sua morte. Tudo porque ele não obedeceu. Igreja, é terrível, tá? Então, o povo, né, brinca. E igreja, você acha que isso, né, que acontece é diferente no dia de hoje? Não, 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 não. Então, o povo acha que é assim, ai, que pode fazer o que quer. Não, não pode, não pode. Não pode fazer, porque Deus não é Deus de confusão. Labanda Shuri decanta lá e sai. Deus, ele não brinca, tá? Ele não brinca. Eu e você podemos brincar, decanta lá e sai, de ser servos do Senhor. Mas Deus, ele não brinca de ser Deus na minha e na sua vida, amém? Então, igreja, nós temos que ter uma vida com Deus verdadeira. Alaia Shuri decanta lá e sai. Aleluia. E parar de ficar flertando, né, com as coisas de Deus. Porque não dá. Não dá para flertar com as coisas do Senhor. Xerecanta, raiassori, decanta, sai. Aleluia, igreja. Não dá. Não aceite. Se alguém estiver brincando com as coisas de Deus, decanta, laiassuri, decanta, sai. E achando que vai ficar assim, não vai não. Não vai, porque Deus, ele diz que Deus é Deus de justiça, ok? Deus é Deus de justiça. Decanta lá Yasuri, decanta lá Yasai. Quem está pensando que está brincando com as coisas de Deus, né? Que está brincando, que está fazendo, que acha que Deus é brincadeira. Ai, Deus não vai fazer nada não, que nada. Ai, quem ela pensa que ela é, quem ele pensa que ele é. Eu e você somos quem? Decanta lá Yashuri, decanta lá Yasai. Somos o tesouro do Senhor. Aleluia. Decanta lá Yashuri, decanta lá Yasai. Nós somos o tesouro do Senhor. Aleluia. Muitos brincam, mas eu e você não podemos brincar, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenha aí uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.